Algumas décadas atrás, Pelotas vivia seu apogeu carnavalesco. Dos anos 50 até meados dos anos 70, a cidade era uma referência quando chegava o mês de fevereiro. A festa mais popular do país tomava conta das ruas e o povo se deixava levar pela euforia. Foram anos de ouro do Carnaval de Pelotas, que deixaram muita história para contar. Quem vai nos contar um pouco mais sobre a história dos antigos carnavais de Pelotas é o jornalista e radialista Marcos Fonseca, que mantém vivas até hoje as lembranças que marcaram a época dos carnavais pelotenses. Meu envolvimento começou exatamente em 1960. Este ano eu completei 48 participações em cobertura carnavalesca. A época é bastante diferente, tá? Antigamente parecia que era mais espontâneo, até porque havia mais segurança, mais tranquilidade, podemos dizer assim. Guardei a serpentina que ela me atirou, brinquei com a colombina até às 7 da manhã. Chorei quando ela disse vou-me embora até amanhã, e errou até amanhã. E uma das grandes diferenças entre os carnavais do passado e as edições atuais é justamente quanto ao som que embalava os foliões. Os sambas de enredo são algo recente nas passarelas. Antigamente eram as marchinhas que comandavam a festa. O nosso carnaval ele tem uma tradição de espontaneidade. Aquela vontade de participar do carnaval é o espírito do próprio folião. O doutor Joaquim Ribeiro, que hoje é advogado, tinha uma ligação muito forte com o carnaval. Na época dos anos dourados de Pelotas, ele fazia parte do grupo de compositores das marchinhas. O doutor Joaquim se reunia com outros autores e juntos eles davam a letra da festa. Nós aqui em Pelotas, inicialmente as marchas que eram cantadas pelos blocos carnavalescos, os blocos burlescos também, eram as marchas que vinham do Rio de Janeiro. Depois, com a continuidade, o entusiasmo de alguns compositores pelotenses, principalmente pessoas que estavam na noite de Pelotas, começaram então a formar um grupo de compositores e a compor marchas para o Carnaval de Pelotas. Nós nos reunimos à noite, num bar ou num local lá esmo, e lá nós então víamos qual o fato ou então qual a forma de criticar alguma coisa da atualidade. Então, mediante aquilo ali, então a gente começava a cantarolar, batendo na mesa ou batendo na caixa de fósforo, quer dizer, procurando uma forma ou de outra criar uma melodia e alguns davam também a ideia da própria letra da marcha de carnaval. Então a marcha sempre ela foi, e se pode ver que também a nível nacional, todas as marchas, pela época que elas são compostas, elas têm esse cunho de crítica de algum fato do momento ou de algum evento, entende, que está para surgir naquele momento. E Pelotas propiciou muito isto aí. As marchas, lembradas com tanto carinho por Joaquim Ribeiro, davam o tom ao carnaval. As músicas de melodia simples e letras de protesto eram interpretadas pelos chamados conjuntos vocais e também pelos blocos burlescos, até mesmo porque naquela época não havia escola de samba. Naquela época nem os sambódromos existiam. A festa se dava pelas ruas da cidade. Marcos Fonseca recorda bem desses tempos. Ele conta com detalhes como eram realizados os carnavais. O radialista diz que em Pelotas a multidão tomava a Praça Coronel Pedro Osório, do Largo do Mercado Público, da Rua Andrade Neves e principalmente da 15 de Novembro, a mais tradicional do carnaval pelotense. Grande saudade a gente tem da época. O carnaval na Praça Coronel Pedro Osório não existia arquibancada. As arquibancadas começaram a ser colocadas exatamente em 1967, quando Antônio Carini foi presidente da Comissão de Carnaval. O público assistia carnaval sentado na Rua 15, em bancos e cadeiras que traziam de casa, e o comércio também aproveitava e explorava
os aluguéis desses espaços que eram colocados à disposição do público. Era uma verdadeira maravilha o que assistimos quando o carnaval era pela 15 de novembro. A Teles tinha a sua consagração de público ali na 15 até a entrada, na Praça Coronel Pedro Osório até a boca da 15 de novembro. Dali para frente, passando o Aquário e Neto, era a torcida da Academia do Samba que concentrava ali. Tá? Então eram as duas grandes, era o brapel do carnaval, a Teles e a Academia, até chegar às outras entidades, como Ramiro Barcelos, Estação Primeira, Imperadores da Guabiroba e Imperatriz da Zona Norte, que está ainda em desfile, e tantas outras que surgiram e tiveram uma aparição momentânea de um carnaval apenas. A época é bastante diferente. Tá? Antigamente parecia que era mais espontâneo. A saudade dos bons tempos do carnaval pelotense, expressada por Marcos Fonseca, pode estar com os dias contados. É que seu colega de folia tem um projeto, ou melhor, uma ideia para reviver as décadas que marcaram história. Claro que, se tratando de um compositor, já podemos esperar algo relacionado à música. E no caso de Joaquim Ribeiro, as marchas carnavalescas. Em princípio, nós faríamos o seguinte: nós tentaríamos partir das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Por que eu digo isso aí? Porque o nosso carnaval ele está muito ainda pegado e agregado às pessoas de uma determinada idade, não os adultos e não mais as crianças. Então nós poderíamos desenvolver a ideia de um concurso de marchas de carnaval nas escolas. Então, se nós conseguirmos, através da Secretaria de Projetos Especiais, que essa nossa ideia surta, eu tenho certeza que Pelotas vai resgatar essa grandiosidade, essa maravilha, essa coisa belíssima que é a marcha de carnaval. Marcos Fonseca também tem alguns planos para trazer à tona a memória do carnaval pelotense. Um deles é expor o seu acervo de fantasias. O radialista possui muitas das que foram usadas há vários anos, confeccionadas com vários adornos, adereços e envolvidas em muito luxo. As fantasias estão à espera de um local adequado e digno para serem colocadas à mostra. Eu tenho realmente algumas fantasias, aliás todas, que foram usadas pelo Jorge Ari. Durante os 10 anos de reinado, com o seu falecimento, a família me doou aquele acervo, aquelas fantasias, a coroa, o cetro, enfim, todo o material utilizado ao longo dos 10 anos pelo Jorge Ari. E eu estou aguardando que o município crie o já anunciado e propalado Museu do Carnaval. Eu quero doar ao município, porque não adianta nada eu ter as fantasias guardadas aqui na minha casa, não é? Eu tenho que fazer com que estas sejam expostas a público, para que todo o público tenha conhecimento. E não é apenas com as antigas fantasias que o velho folião aguarda uma preocupação maior das autoridades. Ele quer que o município dê mais atenção ao carnaval como um todo. Marcos Fonseca diz que as atuais entidades estão se esforçando para manter a tradição da cidade, mas ainda falta incentivo por parte da prefeitura. O carnaval, eu sempre digo que se constitui no maior referencial turístico de Pelotas, mas não tem o tratamento adequado, o respeito devido, de acordo com a sua grandiosidade. Eu espero, quem sabe, que os governos daqui para frente comecem a olhar por outro ângulo o nosso carnaval, valorizando e vendo o futuro. Enquanto os guardiões do passado carnavalesco de Pelotas esperam por uma atenção maior em relação à festa na cidade, eles continuam revivendo a história. Sem desanimar, Marcos Fonseca e Joaquim Ribeiro recordam com carinho os outros carnavais. E se recordar é viver, para o advogado Joaquim, recordar também é cantar. Eu vi um gato preto passar por aqui. Eu vi um gato preto passar por aqui. Que gato esquisito, sai pra lá, bicho danado.
Quando eu te vejo eu grito, não quero ficar azarado. Me permita também cantar a marcha em espanhol, porque essa marcha foi cantada também na Embaixada do Brasil, quando nós tivemos eu, Maurício Antônio, o Palazzo, e ela foi cantada dentro lá da Embaixada Brasileira e na versão em espanhol. Eu vi el gatito negro passar por aqui. Eu vi el gatito negro passar por aqui. Que gato esquisito sale para... O nosso carnaval hoje mantém ainda a sua tradição de grandes carnavais do passado. Mas nós não devemos deixar que esta tradição seja esmorecida e acabe no esquecimento. Sale para allá, bicho danado. Quando te vejo eu grito, no quiero me dar embrujado.